Obrigada, Bruno, pelas informações. Pedro Duran já aqui ao meu lado, nosso analista. Pedro, está muito claro, diante das informações que o Bruno nos trazia e dos detalhes que trouxemos sobre uma operação que aconteceu na Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo, que o PCC está na mira das autoridades. Estamos falando aqui de duas operações que miram essa facção criminosa. Sim, somadas a outras duas que a gente já teve, uma para mostrar a infiltração do PCC nos hotéis no centro de São Paulo, especialmente na Cracolândia, e uma outra que mostrou a infiltração do PCC no sistema de transporte público da cidade de São Paulo. E aí essa que o Bruno falou é uma operação que mira especialmente cidades do interior da região metropolitana, que tem como alvo a lavagem de dinheiro por parte do PCC e essa irrigação de dinheiro na política. E a gente teve mais uma operação que foi para falar sobre, de fato, a ação do PCC na Cracolândia. Antes da gente mostrar as artes, Carol, eu queria destacar aqui que a gente teve o pedido para que 44 imóveis fossem lacrados. Não sei se a gente tem as imagens desses imóveis, mas são lugares onde o PCC estava atuando, né? Aí aparecem, portanto, estacionamentos, lojas de celulares, além de outros comércios, especialmente ali na região central e também na favela do Moinho. Ferro Velho também, né? Ferro Velho, Vários centro locais de reciclagem. Todos esses locais, esse hotel Neon, por exemplo, é um hotel de 15 andares, que é um dos bens que a ideia é que o governo de São Paulo peça o arresto para a Justiça. Junto com o Ministério Público, eles peçam para que a Justiça transfira ao poder do governo esses patrimônios do crime que eram supostamente usados para poder armazenar drogas, armas e lavar dinheiro. E a complexidade desse esquema, né, Sim. Pedro? As investigações do Ministério Público apontam que essas empresas tinham, por exemplo, CNPJ, Sim. que todos esses imóveis estavam em nomes de laranjas. Sim. Então, há uma investigação muito detalhada apontando o quão detalhado é esse esquema, o quão meticuloso é a atuação dessa facção criminosa no centro da cidade de São Paulo. Essa ação começa em julho de 2023 com algo que eles chamam de ecossistema do crime. A gente preparou uma arte para poder mostrar o que é esse ecossistema do crime lá na região central de São Paulo, o ecossistema do PCC na Cracolândia. Então você tem uma primeira camada de furtos cometidos por usuários de drogas. E aí aqui você tem os furtos de cabos, fios, fiação elétrica, os furtos de celulares e os furtos de peças, especialmente de peças automotivas, né? Como pneus, portas, rádio de carro. Esses furtos todos, eles são levados para empresas criminosas, como lojas de celulares, algumas das quais inclusive vendiam pela internet, e também para ferro velho. Ou seja, esses itens roubados pelos usuários irrigam, abastecem um crime mais institucionalizado, e os donos dessas lojas eram ligados ao PCC. E aí eles têm ainda uma terceira via, que são os crimes relacionados, que você tem aqui o trabalho análogo à escravidão, muitas pessoas, inclusive trabalho infantil, que foi detectado pela polícia e pelo Ministério Público, e a exploração da prostituição, crimes conectados a esses outros, e que também tem uma relevância para que se entenda qual é esse ecossistema. Além disso, você tem a prisão de guardas civis metropolitanos de São Paulo, que eram supostamente seguranças privados ali no centro, cobrando propina para proteger estes comércios e os outros que não fazem parte do tráfico. O que a investigação aponta, um dependente químico, ele efetuava um roubo, chegava, por exemplo, num ferro velho e fazia a troca por drogas. E ficava justamente nesse esquema, nesse ciclo que o Pedro Duran coloca para a gente como ecossistema do PCC em São Paulo. Exatamente. E para isso, a prisão de um dos chefes desse esquema, desse ecossistema, foi fundamental. Vamos mostrar a segunda tela, que mostra quem é esse chefe do PCC preso ontem na Praia Grande, litoral sul aqui de São Paulo. Leonardo Monteiro Moja, conhecido como Léo do Moinho. Ele que era, segundo a polícia e o Ministério Público, o chefe do PCC na favela do Moinho.
foi preso 3 vezes, ontem foi a 3ª prisão dele, já tinha sido preso e solto outras... Na verdade, uma vez ele foi solto pela justiça, outra ele saiu numa saidinha e não voltou mais. Ele comandava ainda o Tribunal do Crime, lá na favela do Moinho, que é aquele grupo de criminosos que decide o que faz ou o que deixa de fazer com pessoas que não pagam dívidas ou que cometem delitos dentro da comunidade. Levava a droga para a Cracolândia, participava desse abastecimento da região central de São Paulo. É acusado de crimes de roubo, homicídio e tráfico, então tem uma capivara grande aí na polícia. E olha só, gente, olha só o que ele fazia. Segundo a investigação do Ministério Público, eles tinham na favela do Moinho uma antena de comunicação da polícia, ou seja, eles conseguiam detectar os sinais dos rádios, dos telefones da Polícia Civil e da Polícia Militar e aí prever, inclusive, quando a polícia faria operações tanto na favela do Moinho quanto na Cracolândia. Então, você percebe como o primeiro comando da capital, que é a principal facção criminosa do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, conseguiu espraiar suas atividades e aumentar o nível de, a gente não pode chamar de profissionalismo, mas de tecnologia desses equipamentos. Né? Não sei nem o termo, talvez sofisticação, né? Porque exato. é isso, com essas antenas você conseguia captar as conversas da polícia, prever as ações da polícia e ditar como seria a ação da facção criminosa a partir Exatamente. dali. E aí você tem claramente um esquema estruturado. A prisão do Leonardo Monteiro Moja é uma das 10 prisões realizadas ontem. Eles saíram com 7 mandados de prisão, cumpriram 5, 2 pessoas foragidas e prenderam outras 5 pessoas em flagrante. Então a operação acabou tendo um resultado mais efetivo do que aquele que eles imaginavam, porque efetivamente na hora de prender e apreender os equipamentos, eles usaram, eles conseguiram encontrar outros flagrantes. Essa, inclusive, vai ser a próxima etapa dessa operação. Eles vão analisar esses equipamentos apreendidos para poder tentar identificar quem mais faz parte dessa rede do crime. A mesma estratégia usada nas outras 3 operações relacionadas ao PCC. Ou seja, já dá para trazer um pouco do que mais vem por aí, né, Pedro? É isso. O que está no radar nesse momento das autoridades. Pedro Duran, detalhando para a gente o que aconteceu em São Paulo e também já trazendo um pouco do planejamento das autoridades por aqui. Valeu, Pedro. Valeu, Carol.